Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas de História Contemporânea com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, vamos falar agora sobre unificação italiana. Depois que a gente terminar a gravação de unificação italiana, falaremos sobre unificação alemã. Como você já deve ter visto, o século XIX, história contemporânea, não são assuntos muito fáceis. Então, a gente vai tentar pegar um atalho aqui, e o atalho é justamente esse. A primeira coisa, você compreender esses três conceitos que você está vendo aí. Liberalismo, nacionalismo e socialismo. Liberalismo, vamos dizer que ele surge lá no século XVIII, né? Ele surge no século XVII, nas revoluções, na Revolução Gloriosa, 1688, né? Mas ele se reforça, né? Com as ideias iluministas, que são chamadas ideias liberais. Você não pode, né, de forma alguma, confundir liberalismo político, que é o que nós estamos falando aqui, com liberalismo econômico. Tá? Liberalismo político defende os interesses e as necessidades da burguesia no campo político. Então, dá um exemplo aí de liberalismo, uma necessidade burguesa no liberalismo político. Introdução de uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar, né? o voto censitário baseado na renda. Professor, mas voto censitário é liberal? Por quê? Porque ele exclui a população empobrecida e defende só uma minoria, né, enriquecida, capaz de escolher seus representantes. Então, cimenta nas suas ideias que liberalismo é no campo da política e é uma doutrina essencialmente burguesa. Toda vez que você vê Revolução Liberal, por exemplo, a de 1830 na França, foi a burguesia lutando contra a tirania do rei, Carlos X, no caso, 1830. Nacionalismo, como bem trabalhou, né, nosso guru Eric Hobsbawm no livro Nações e Nacionalismo, nacionalismo aparece especificamente nisso aqui, ó, unificação italiana e alemã. Né? Nacionalismo significa o ideal que une povos de mesma origem e cultura. E o socialismo, aí sim, né, uma ideologia essencialmente proletária. Tá? Então, não esquece esses três conceitos. Uma coisa que eu vou falar só para vocês que estão me vendo aqui. Tá? Toda vez que a gente estudar unificações, seja italiano ou alemão, a gente precisa mapa. Tá? Mas isso não é aula de história. É aula de história, mas sem um mapa você não consegue compreender. Tá? E é essa a nossa missão aqui, né? Fazer com que você compreenda. Lembra do meu guru, Eric Hobsbawm, né? Um dos historiadores mais citados no vestibular do Enem até hoje, né? Principalmente nos assuntos que vêm do século XVIII em diante. Olha lá, a história que mais interessa é a que procura analisar, interpretar, compreender o que ocorreu, em vez de simplesmente descobrir o que aconteceu. Tá? Descobrir o que aconteceu está fato. Fala para só, mas história não é fato? Não, meu filho. Olha as ideias de Hobsbawm. Tá? O historiador procura analisar interpretações. Os fatos são meros fatos. O que importa são as interpretações dos fatos. Tá? Então é mais ou menos essa análise que a gente tem que seguir. Vamos lá. Aqui nós temos, pega seu caderninho e coloca lá, unificação da Itália, 1859, 1870. Né? Não podemos esquecer que a Itália era dividida em reinos. Tá? Não existia Itália em 1815, em 1850, só passa a existir Itália em 1870, assim como não existia Alemanha também. Tá? Era um território extremamente dividido. Né? Uma parte do norte do que você chama de Itália era da Áustria. Olha lá, ó, domínio austríaco do norte. Francês, né, uma parte francesa, uma parte austríaca, a maior parte da Áustria. No meio, o centro, pertencia à igreja, e o sul, a família francesa da dinastia Bourbon. Né?
o Reino das Duas Sicílias. O que a gente tem que saber dentro da unificação italiana são os movimentos, né, que encabeçaram esse processo de unificação. Puxa uma setinha aí, para você não esquecer que unificação, tá, é sinônimo de resordimento. Inclusive, um dos movimentos mais poderosos que surgem, né, no reino sardo-piemontês, que era o reino independente, era o único reino independente do norte, era esse aqui, ó, movimento, tá, do resordimento. Inclusive, unificação em italiano, né, é resordimento. Tá? Então, quem defendia o resordimento era o rei que assumiu o reino sardo-piemontês, que era o mais rico do norte da Itália, né? E ele encabeça esse movimento chamado resordimento, juntamente com o primeiro-ministro Conde Cavour. E o que é que esses caras defendiam? Defendiam a formação de uma Itália unificada, né? E a imposição de uma monarquia liberal, ou seja, uma monarquia constitucional, fiéis ao quê? Aos interesses da burguesia. Então, resordimento. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo os movimentos que levantavam essa bandeira da unificação. O reino sardo-piemontês defendia o quê? Monarquia constitucional, monarquia liberal. Já a pequena e a média burguesia, né, defendiam ideias republicanos. Né? Por exemplo, o Giuseppe Mazzini, né, que fundou o movimento nos anos 1830, né, chamado Jovem Itália. Ele defendia o quê? Uma república unitarista e democrática, ou seja, ele queria unir a Península Itálica e formar uma só república, né, unitarista e democrática. Então você vê que já existem dois movimentos aí pelo norte, né? No reino sardo-piemontês, que é o mais importante, o que tem uma base, inclusive, mais forte, né? Mais ligada à indústria, né? Eles defendiam o quê? Uma monarquia liberal. Já bem do lado, né? Essa região aqui, ó, da Lombardia, inclusive pertencia à Áustria antes da unificação, surge um movimento denominado de Jovem Itália, né, cujo líder Giuseppe Mazzini, que era republicano. E ao sul, dê uma olhada neste mapa, que esse mapa sabe tudo de história. Tá? O Reino das Duas Sicílias, que aí existia, né, um guerrilheiro chamado Giuseppe Garibaldi. Vou mostrar as caras desses caras só para vocês. Tá? Olha lá, ó, Giuseppe Mazzini. Então, lembra, a unificação, eu tenho que saber primeiro o quê? Os movimentos. Tá? Depois, como é que ocorreu esse processo de unificação. Né? Que a unificação italiana está diretamente ligada a uma série de guerras, mas eu preciso, via de regra, entender esses movimentos. Então, você bote aí no seu caderno os movimentos que idealizaram uma Itália unificada. De um lado, Giuseppe Mazzini, que representava a Jovem Itália, que era um movimento republicano e democrático. Aqui embaixo, né, o cara que representava a monarquia do rei Vítor Emanuel, que assume o reino sardo-piemontês, que era o único reino independente, de 1852, né, e coloca o primeiro-ministro muito ligado à burguesia, que era, o nome dele era Camillo Benso, Conde Cavour. Conde Cavour, ele capitaneou esse movimento chamado Risorgimento. Tinha até um jornal. Risorgimento é igual a unificação? É. Risorgimento representava o quê? As necessidades da alta burguesia, por isso defendia uma monarquia constitucional liberal. E aqui, do lado, né, o chamado herói dos dois mundos, inclusive em função de ser um guerrilheiro, né, que tinha uma série de seguidores, os camisas vermelhas de Garibaldi, foi chamado também de herói dos dois mundos, o cara que defendia uma república socialista, Giuseppe Garibaldi, né, chegou a ter que fugir do sul da Itália nos anos 30, porque ele era guerrilheiro, ele lutava, né, em 1830 contra as forças do
da família Bourbon, que dominava a Sicília, o sul da Itália. Ele teve que vir para o Brasil, inclusive foi um dos líderes da Revolução Farroupilha, né, que durou de 1835 a 45. Então, não se fala em unificação italiana sem entender a participação desses três caras aí. Aí, ó, Garibaldi, Conde Cavour, e aí vamos para, né, se você quiser copiar, dá uma paradinha na gravação, mas, olha lá, os três movimentos, Jovem Itália, que depois se enfraqueceu e aí encabeçou, né, o Risorgimento, que era o mais poderoso, e pelo sul, os seguidores de Garibaldi, né, que eram chamados de camisas vermelhas de Garibaldi, que tinham ideais socialistas e republicanos. Tá? E aí você vê como é que era a Itália antes da unificação. Olha lá, ó, os estados da igreja, pontífices. Tá? Aqui você tem a Sicília, que pertencia à família Bourbon da França. Né? Esse era o único reino independente. Esses territórios aqui, você está vendo com essa cor aqui, ó, cor de rosa, né? Que pertenciam à Áustria. Né? Esse pertencia à Áustria, esses dois, enfim, essa região toda pertencia à Áustria, né? O Império Austro-Húngaro. E a gente não pode esquecer também, tá? Deixa eu só adiantar aqui, ó, a gente não pode esquecer também, né, que fora da Península Itálica, você não pode querer reduzir a unificação italiana a só os fatores que levaram à unificação. Tá? Você tem que entender os movimentos, os caras que representavam os movimentos. Tá? Você vê, ó, essa região que era dominada pela Áustria, tá? Essa outra dominada pela Áustria, essa aqui da igreja e essa aqui da família Bourbon. O único reino independente era esse. E tem que ver também o que estava acontecendo fora da Península Itálica. Fora da Península Itálica, 1852, né, você tem o chamado Segundo Império. Anota aí, ó. O Segundo Império Napoleônico. Para quem não sabe, o Segundo Império Napoleônico era Napoleão III, Luiz Napoleão, chamado também de Napoleão Pequeno, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Tá? Esse cara foi eleito presidente da Segunda República Francesa no final dos anos 1848. Tá? Aí você tem, no começo de 1852, ele instaura um golpe, né, e passa a ser imperador da França. E uma das características essenciais desse Segundo Império Napoleônico, que foi de 1852 a 1870, foi característica essencial o expansionismo. Tá? O cara era megalomaníaco, ele queria dominar a Europa como um tio. Tá? E aí, é claro, ele vai interferir. Tinha outra, ó, primeira característica, expansionismo. Né? O Segundo Império Napoleônico é expansionista, chamado também de bonapartista. Quando você ouvir falar bonapartismo, é a adoção de uma política externa agressiva, dominadora. E a segunda característica do Império Napoleônico, do Segundo Império, é o quê? A política das nacionalidades. Como assim, política das nacionalidades? Significa dizer que Napoleão III vai interferir em assuntos estrangeiros, vai interferir na política estrangeira para tirar proveito. E aqui, né, por que nós estamos falando isso? Porque a Itália era dividida. Então você tem, por exemplo, aqui no meio, ó, o Papa, os estados pontífices, ele tinha apoio de quem? De Napoleão III. Então quem ia mexer com o Papa? Ninguém. Tá? Essa área ao norte aqui, ó, era da Áustria. Então, interessado em enfraquecer o Império Austríaco, Napoleão III apoia a chamada Segunda Guerra de Independência Italiana, apoia o exército sardo-piemontês contra o Império Austríaco numa guerra de 1859, chamada Segunda Guerra de Independência Italiana. Tá? Como o assunto é longo, daqui a pouco a gente volta, tá, para concluir a unificação italiana. Não esquece de fazer este mapa no seu caderno e dar um likezinho lá embaixo. Tá?